há 20 anos atrás. Ah, muito bem. Então, ela é a missionária Marta. Ela esteve conosco aqui no começo, depois do começo do ministério, 2004 até 2014. Olha, muito bem. Em 2004 eu fiquei 6 meses. E ela serviu o Ministério Aliança lá no interior do Pernambuco. Mandaram a senhora lá para o interior do Pernambuco, né? E lá a senhora também trabalhou no Ministério Aliança durante quantos anos? 4 anos lá. Muito bem. Hoje ela é uma missionária que anda aí passeando o mundo, aí, viajando o mundo. Amém, ó, tá vendo? Ela assiste os nossos cultos pela internet, ela assiste os... Quando tinha culto ao vivo, você assistia, né? Na internet aí. Ah, muito bem. Ok, eu vou vou dar uma oportunidade para a senhora cumprimentar a igreja, missionária. A graça e a paz. Então, em 2004, eu cheguei aqui no começo do ano, foi? Não nem lembro mais. E aí eu fiquei 6 meses, daqui eu fui lá para o Pernambuco, e eu fiquei lá 4 anos, quase 5. Mas aí eu continuo fazendo a obra lá pela internet. Em 2021 eu fui lá, fiquei lá, fiz bastante visita, inclusive eu fiquei tão feliz, porque lá tem um jovem daquele tempo que era pequenininho, agora ele é líder de missões. Então até as crianças que ficou lá, graças a Deus, é obreiro na igreja. Então a honra, né? Porque depois que eu voltei de lá, um trabalho que eu fiz lá em Andradina, que é onde eu moro, foi com uma família japonesa, que são bem ricos, aí eu fui trabalhar de secretária. Aí eu pude evangelizar, dei Bíblia para todos, e até hoje eu ainda posso ir na casa deles, que eles moram numa cidade que chama Nova Independência, orar com eles, mas eu nunca parei, porque eu acredito assim, a obra de Deus é onde a gente está plantada. Inclusive, eu fui para Goiânia, porque lá em Goiânia tem uma família que era do Nordeste. E aí eu fui lá, aí a gente fez culto na casa deles todos os dias, da primeira vez. Depois eu fui de novo esse ano, em agosto. Aí os meninos estavam um pouco desanimados. Aí a gente foi numa igreja perto da casa deles. Aí enquanto eles estavam no culto, eu fui lá e peguei o telefone do pastor. Passei o nome, endereço, tudo para o pastor. Hoje está todo mundo na igreja lá. E aí uma coisa que eu fiz pela internet, porque quando não dá para dar ao vivo, a gente faz pela internet, né? Aí eu dei discipulado pela internet, toda quinta-feira. E fora isso também eu trabalhei com a igreja do Paraguai, pela internet, no grupo de oração. E também a gente orava por missões mundiais, ainda faço isso. Porque o pastor de lá era de Andradina, ele foi poceiro na cidade, carteiro. Hoje ele é um pastor no Paraguai há 35 anos. Só que a gente nunca se desligou. Por isso que a gente tem que nunca parar, né? Ser sempre ativo e abundante na obra do Senhor. Porque às vezes tem pessoas que eu não falo há mais de 1 ano, mas eu tenho o nome das pessoas, então sempre estou entrando em contato. Então, começa por as pequenas coisas, porque quando eu comecei em Andradina, eu fui em todas as cidades da vizinhança, todas, vou contar lá. No comecinho do zero, eu não ficava na igreja grande, mas eu ia lá na igreja que começou do zero, e assim foi no Nordeste, né? Quando eu cheguei lá, começou do zero também. Mas hoje, depois que eu fui, né, nossa, eu fiquei maravilhada. Porque assim, eu sempre falava para o povo de lá, o dia que eu for embora, porque a gente sabe que vai, não adianta falar que não vai, porque vai. Eu falei, ninguém é para sair da igreja, porque vocês não é crente em mim, vocês são crentes em Jesus Cristo. Porque se a gente fazer as pessoas se apegar na gente, quando você vai embora, eles também querem sair da igreja. Então não, eles têm que estar apegados em Jesus, né? E aí o que acontece? A pessoa fica firme, e aí ela vai amar mais a Deus do que quem está na frente, porque quem está na frente é falho, né? A gente é falho, muitas vezes a gente falha mesmo, mas o que a gente não pode é parar de marchar, independente do tipo de luta que você passar. Porque não pensa que eu não tive luta, tive lutas grandes, tanto é que quando eu voltei do Nordeste eu tinha um globo enorme, até dei ele, porque meu Deus, eu fiquei tão assim abalada. Mas só que eu continuei com o meu alvo olhando para Cristo.
e jamais parei e nem vou parar. Amém? Então que Deus abençoe. Até vou deixar um versículo com vocês, que é Amós 3:3, que diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Você anda com Deus se você estiver de acordo com a palavra de Deus. Você anda com o seu irmão se você estiver de acordo. Agora você vai andar com o inimigo também se você estiver de acordo com as obras das trevas. Então a gente tem que estar sempre de acordo com as obras do Senhor, com o Senhor e com aqueles que podem nos levar para cima. Porque comigo mesmo já aconteceu, às vezes você aproxima de alguma pessoa que, em vez de te ajudar, te ajuda você a desanimar. Você não vai descartar a pessoa, mas aos poucos você vai afastando e sendo abundante, não desanimando, porque lá no Nordeste mesmo tinha perseguição por causa de ser mulher. Aí o pastor Davi, que era de lá, até hoje eu ainda tenho contato com ele, chama Davi Buriti, ele que me apoiava, e ele me defendia. Ele falava assim: ela não veio aqui tirar a igreja de nenhum pastor, porque como a igreja cresceu rápido, então incomodava as pessoas, porque em 1 ano e meio teve 3 batismos, só no meu quarteirão 8 pessoas se converteu, e está até hoje na igreja. Então a gente não pode assim ficar lutando com as pessoas. Quando as pessoas lutavam contra mim, eu ficava quieta e Deus dava saída. Teve um dia que eu entrei na igreja de manhã, saí 1 da tarde. Eu falei: enquanto Deus não me der a resposta, eu não saio daqui de dentro, porque eu não sabia o que fazer com a igreja, na verdade. Porque tem hora que aparecem umas coisas difíceis, mas na hora que Deus me deu a resposta, eu levantei e saí. Aí eu fui fazer o que tinha que fazer, né? Porque naquele tempo eu fui e não conhecia ninguém. Era para mim chegar lá de calça jeans e camiseta vermelha. Só que o meu avião atrasou e as pessoas, eu fiquei morrendo de medo deles não me esperavam. Era para mim chegar meia-noite, fui chegar no outro dia de manhã, porque aí a gente voltou e foi de van. Então houve tudo isso. Aí minha bagagem, vou contar só essa parte aqui. A minha bagagem eu despachei e não chegava. Eu fiquei 1 mês com a mesma roupa, porque foi de avião e não chegava. Aí depois eu fui descobrir que estava em São José do Egito. E roubaram uma caixa minha, abriram. Só que ainda bem que a caixa que abriram só tinha as roupas que eu troquei no dia de eu ir para lá. O resto estava intacto, mas tudo que eu tinha estava dentro daquelas caixas. Mas eu cheguei e graças a Deus, a maior alegria da minha vida é servir a Deus em missões. Amém? E eu agradeço a Deus hoje por Ele me dar a oportunidade de estar aqui. Que eu vim, tá até falando para as mulheres aqui, eu vim com 48, com 58, em maio eu faço 68. Então, ó, uma bênção, né? De 10 em 10. Agora, vocês daqui 10 anos eu vou estar viva para estar aqui de novo. Mas eu venho antes, né? Amém? Então que Deus abençoe cada um, que eu estou vendo bastante rosto diferente, que eu não conheço. E eu não conhecia minhas 2 últimas netas ao vivo, conheci a Sara e a Aika, né? Que foi um milagre de Deus. Porque a Aika nasceu com 600 gramas, ficou 3 meses na neonatal e 2 anos dando sonda para tomar leite. E a Cláudia tinha que dar leite para ela de 3 em 3 horas, então a Cláudia nem dormia direito por causa disso. Mas graças a Deus ela continua firme na fé. Os 2 ali também fiquei feliz que estão firmes com Cristo, né? Os 3, e graças a Deus que Deus faz milagre. Deus faz milagre. E a nossa vida é um grande milagre de Deus. Amém? Amém.